Hello, my sunflower, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre o Simple Present, um dos tempos verbais mais importantes para o seu inglês. Se você quiser entender tudo sobre esse assunto, continue aqui comigo. O meu nome é Larissa Aparecida, eu sou professora de inglês para mulheres com foco na fala e fundadora da primeira escola de inglês 100% feminina do Brasil, o Inglês com Lari. E sempre que falamos sobre inglês, precisamos entender sobre rotina. E para falar de rotina, é necessário saber o Simple Present, o tempo verbal que você irá aprender hoje aqui comigo. Vamos lá? Quando estamos falando do Simple Present, estamos falando de ações que tomamos no dia a dia, hábitos. Por exemplo, I work, eu trabalho. I dance, eu danço. I go to the gym, eu vou para a academia. Então, são ações que eu faço no meu dia a dia. Em português, quando a gente pega um verbo, o verbo é uma ação. Por exemplo, dançar. Dançar termina com ar. E aí eu tenho verbos que terminam com er, por exemplo, comer. E verbos que terminam com ir, sorrir, por exemplo. Quando o verbo tem essas terminações, significa que ele está no infinitivo. Guarde essa palavra. E em inglês, quando um verbo está no infinitivo, ele está com o to antes dele. Então, por exemplo, trabalhar seria to work. Ser ou estar seria to be. Então, esse é o infinitivo no inglês. Quando vamos conjugar esse verbo, colocar ele numa frase completa, nós vamos remover esse to. Ele não vai ficar presente em todas as frases. Principalmente quando vamos usar o verbo, por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Eu não falo I to work. Não, eu removo o to e faço a minha frase. Ficou claro? Como é um assunto de tempo verbal, termos técnicos, se você for tendo dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que quando você for conjugar o verbo, quando você for pegar aquela ação e colocá-la numa frase, o verbo só vai mudar a sua escrita quando estivermos falando de he, she, it. Então, se você ainda não sabe o que é he, she, it, não entende muito bem, volte para a aula de Subject Pronouns, porque ela serve como base para o assunto que estamos abordando nesse vídeo. Se você não sabe o que é Subject Pronouns, dificilmente você vai conseguir entender como funciona o Simple Present. Então, vale a pena ir lá, assistir, já temos vídeo no canal, para depois continuar nesse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos entender quais são as regras que acontecem no verbo quando a gente vai colocar ele na frase usando he, she, it. A primeira regra diz que, se você pegar o verbo e colocar ele pro he, pro she, pro it, você vai acrescentar o S. Então, por exemplo, I work, you work, he works, she works. Eu preciso colocar esse S no final quando eu for falar na terceira pessoa do singular. He, she, it. Tudo bem? Isso vai acontecer para a maioria dos verbos. Por exemplo, I dance, you dance, he dances. Tem um S ali no final. Ou o verbo speak, falar. I speak, you speak, he speaks. Sempre colocando o S para he, she, it. Vou mostrar para você alguns exemplos. Lembre-se sempre, toda vez que eu falar uma frase em inglês, você repete do lado daí para praticar sua pronúncia. I work every day. She works with me. Eu trabalho todo dia. I work every day. She works with me. Ela trabalha comigo. Então, quando eu falo pro I, que sou eu, o meu verbo fica lá, do jeito que ele é naturalmente. Mas quando eu uso she, lembre-se, o he, o she ou it, eu acrescento S. Próxima frase. He speaks Portuguese. And you speak French. Então, quando eu uso he, eu tenho essa alteração de colocar o S, mas quando eu uso you, não preciso dessa alteração.
Agora, essa é uma regra para a maioria dos verbos. Temos mais algumas regras para outras exceções, e eu vou te mostrar quais são elas. A segunda regra diz o seguinte: para os verbos que terminarem com as letras SS, SH, CH, X, O e Z, ao invés de acrescentar apenas o S, vamos acrescentar ES para a terceira pessoa. Por exemplo, I watch, e esse watch termina com CH, mas quando eu vou falar para a terceira pessoa, he watches, he watches, she watches. Então, essa é a mudança. Miss, que significa perder ou sentir falta. I miss, you miss, he misses, she misses. Então, por eu terminar em dois S's, eu vou acrescentar ES. Tudo bem? To wash, lavar. I wash, you wash, he washes, washes. Eu acrescento o ES. Agora você pode estar se perguntando, Lari, como é que eu vou fazer para memorizar essas terminações todas? Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que sim, você vai precisar memorizar para poder fazer essa adaptação. Às vezes você vai colocar só um S, mas vai estar errado. Porém, você não precisa fazer isso com tanta força, sabe? Conforme você for aprendendo inglês, praticando, conversando com as pessoas, escrevendo, cada vez mais você vai prestar atenção nessas palavras e fazer as modificações corretas. Isso acontece ao longo do tempo, com bastante prática. Então, não fique preocupada em memorizar isso tudo de uma vez. Não, vá aos poucos que você memoriza a longo prazo. A terceira regra diz que, se o verbo terminar em consoante mais Y, a gente vai tirar esse Y e colocar IES. Por exemplo, to cry, que significa chorar. I cry, you cry, he cries, she cries. Então, eu tirei o Y, coloquei IES. To study, termina em consoante mais Y, D mais Y. I study, you study, he studies, she studies. E fly, por exemplo, to fly, voar. I fly, you fly, he flies, she flies. Então, a regra é consoante mais Y, tira o Y, põe IES para terceira pessoa. E uma exceção da regra é que, se for vogal mais Y, aí você não precisa tirar o Y, só colocar o S. Por exemplo, to play, que é brincar, jogar, vira plays, só com S no final. To obey, que é obedecer, vira obeys, só com S, porque é uma vogal com um Y. Eu sei que são muitas regras, talvez você fique, nossa, quanta regra. Mas com o tempo e a prática, você vai se adaptando, isso vai se tornar natural para você. Confie em mim. Vamos entender agora a forma negativa. Para a forma negativa, nós vamos usar o auxiliar, que seria o do ou does. Essas duas palavras, elas são o auxiliar das frases. E aí, quando eu junto o does ou do com o not, eu vou ter doesn't, repita comigo, doesn't, que é o does e o not, que é a palavrinha da frase que vai indicar que a frase está no negativo, ou don't, que é o do com o not, que também indica se a frase está no negativo. Lari, quando eu uso um ou outro? O don't para quase todo mundo e o doesn't para terceira pessoa, he, she, it. Lembre-se disso, tá? Vamos ver as frases de exemplo para ficar mais claro. Repita depois de mim. She doesn't work every day. Ela não trabalha todos os dias. Então, eu tenho doesn't aqui, que é a junção do does com o not. E o resto da frase. Lari, mas não tá faltando o S aqui? Nesse caso não, porque quando eu tenho auxiliar, o meu verbo não precisa mudar. Tudo bem? Não precisa mudar o verbo quando tiver o auxiliar aqui. No caso, o does. Tá bom? I don't speak Portuguese.
He doesn't know to drive. We don't cook very well. You don't like to go to the beach. Veja novamente, eu tenho don't aqui para negar, isso torna minha frase negativa. No caso da terceira pessoa, quando tiver o auxiliar negativo aqui, não vai mudar a palavrinha do verbo. Não precisa pôr S, nem S, ES, não. Se o auxiliar estiver presente, ele já é responsável por toda a frase, tá bom? Ficando clara a forma negativa, vamos para a forma interrogativa. Para usarmos a forma interrogativa, basta pegar o auxiliar e colocar no início da frase. Vem aqui comigo. Repita depois de mim. Does she work every day? Então, tá vendo que o does, que é o meu auxiliar, veio para o começo da frase? E o meu verbo não vai mudar, lembre-se sempre. Tem um auxiliar, o verbo não muda. Do you speak Portuguese? Does he know to drive? Do we cook very well? Do you like to go to the beach? Então, é assim que nós fazemos perguntas em inglês. Lembrando que o do vai ser para a maioria das pessoas, eu, você, I, you, we, they. E o does vai ser para o he, para o she e para o it, tá? Então, agora que nós esclarecemos a forma afirmativa com as regras, a forma negativa e a forma interrogativa, vamos ver mais frases de exemplo para consolidar esse conhecimento na sua mente. Agora eu vou te mostrar frases onde o simple present está sendo usado e você repete do lado daí, tudo bem? He drinks tea at breakfast. She only eats fish. They watch television regularly. Então, aqui nós estamos falando de hábitos, tudo bem? Para falar de rotina. We catch the bus every day. It rains every afternoon in the summer. They drive to Monaco every winter. Então, estou falando de rotina. Pegar o ônibus todo dia, chover no verão, todo inverno, são aspectos da rotina, onde o simple present é usado. E para verdades gerais, por exemplo, water freezes at 0 degrees. Então, a água congela em 0 graus. The earth revolves around the sun. A terra gira em torno do sol. Her mother is Peruvian. A mãe dela é peruana. Então, aqui são algumas frases de exemplo para você ver a aplicação no Simple Present. Agora eu vou fazer alguns exercícios com você para praticarmos juntas, tudo bem? E eu quero que você lembre do site Agenda Web, que é um site que tem vários exercícios gramaticais que você pode estar pesquisando quando for praticar os seus estudos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá. Como é que será que fica aqui? We drink tea every day ou we drinks? O we não é a terceira pessoa, então a gente vai falar drink. Frank study ou studies biology? Frank é ele. Ele é he. E o he é sim a terceira pessoa. Então, studies. This duck, esse pato, has ou have beautiful colors. Tem cores bonitas. Has, por quê? Porque é o pato. It, lembra? Tem que fazer essa jogada. Many shops close or closes at 7 o'clock. Muitas lojas fecham às 7 horas. Muitas lojas, many shops, plural. E o plural, close. A gente não muda o verbo para o plural. A woman never... já não gostei. Já não gostei dessa frase, mas tá bom, vamos lá. Vamos fingir que não estamos vendo. Uma mulher nunca fala a sua idade. Eu tenho 23 anos, tá? I'm 23 years old, sim, eu falo a minha idade. A woman é she, então a gente usa
a mudança. A woman never says her age. The gardener, o jardineiro, cuts the grass, porque o jardineiro é he, é ele. Storks south in winter. Então, eles voam pro sul no inverno. Só que tá vendo que tá aqui no plural? Então, fly. Ela vai pra praia no verão. She goes. Lembra que terminando com O tem o S? She goes to the beach in summer. My father, meu pai, viaja para a Espanha 2 vezes ao ano. To Spain twice a year. Como meu pai é he travels. My dog eat. Porém, aqui vem o pulo do gato. O verbo can é um verbo modal. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. E verbos modais não sofrem modificação. Então vai ficar My dog can swim very well. The cat. O gato pega o rato. Então, the cat catches. This girl, essa garota, tá chorando, né? Ela chora. This girl é she. Então a gente vai pegar a modificação. This girl cries out in fear. This woman, essa mulher, que é ela, she, dirige a lorry. Então é drives. The boy kisses the girl. Por quê? Porque é o garoto. Então é uma pessoa, é o he, tá? E aí, I brush my teeth 3 times a day. Então eu escovo o dente 3 vezes ao dia. Como é so I, não tem modificação. I brush my teeth. Tudo bem? Espero que esses exercícios tenham esclarecido para você como usar um e outro, tá? E vou deixar o link para você ter acesso a mais exercícios na descrição. Espero que esse assunto tenha ficado claro para você. Se você tiver alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. E essa apostila que eu estou usando é a apostila Sunflower, que todas as minhas alunas recebem ao entrar para o Inglês com Lari. Se você quiser ter acesso a essa apostila, para poder ter toda a estrutura de inglês do zero até o destrave da sua fala, eu vou disponibilizar o link aqui na descrição para você adquirir a apostila. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com alguma amiga que precisa aprender o Simple Present e se inscrever no canal. Thank you very, very much. Let's bloom!